Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Continuamos aí com as nossas noções de cálculo, fechando a trinca do cálculo infinitesimal, que é para a gente ter uma noção inicial do que vem a ser a integral. E fica aqui aquela pergunta, já ouviu falar de derivadas? Você já tem limite? Esses dois assuntos são pré-requisitos, então antes de sair assistindo esse vídeo, assiste o que eu publiquei na semana passada e na semana retrasada, vai estar tudo numa playlist só sobre cálculo integral e diferencial, para que a gente possa entender o que vem a ser a integral. Bem, como eu já falei para vocês diversas vezes, a matemática não traz problemas, a matemática responde a problemas. E o problema que levou ao desenvolvimento do cálculo de integrais é essa pergunta: o que vem a ser área? Bem, deixei aí desenhado uma figura doidona, já com um montão de linha mágica, para a gente pensar o seguinte. Talvez seja complicado você calcular a área desse polígono aí, mas no momento que você dividir ele por um montão de triângulos, basta você saber a altura e a base deles, multiplica uma por outra, divide por 2, soma essas áreas de todos os triângulos e você tem a área da figura toda. É uma ideia muito comum, por exemplo, já cansei de ver aluno fazendo isso, é pegar uma figura como um trapézio, transformar ele, por exemplo, em um triângulo, um retângulo, calcular a área de cada um deles e você consegue matar a questão do mesmo jeito. Cálculo integral de integrais trazem a mesma ideia e vocês vão ver como o pessoal pensou parecido com vocês. Mas, antes de sair caindo em cima de cálculo integral, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Um probleminha simples para a gente começar. Eu tenho um móvel com velocidade constante, 10 metros por segundo, que se desloca durante 20 segundos. Se você quiser saber o deslocamento, você vai multiplicar a velocidade pelo tempo e você vai encontrar um deslocamento de 200 metros. Isso é muito bacana quando o teu gráfico de velocidade é uma velocidade constante. Nada mais você fez que multiplicar a variação de tempo aqui pela velocidade aqui, e isso aí te deu uma determinada área, que é o deslocamento. Ou seja, o deslocamento é a área sob esse gráfico aqui. Tudo muito bom, tudo muito bem, até que você lidar com uma função meio doida assim. O que vamos combinar no mundo cotidiano tem muito mais a ver. O movimento de um carro numa estrada tem um gráfico muito mais parecido com esse do que com esse aqui. Não é sempre que você consegue manter uma velocidade sempre constante. Então, como é que você faria para descobrir o deslocamento aqui? Como é que você faria para descobrir a área sob o gráfico? Bem, a gente pode ter algumas ideias diferentes e comparar elas. A primeira que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Da mesma forma que a gente fez ali com aquele polígono que a gente saiu dividindo em um montão de pedaços, que tal eu ver essa área daqui pensando em um montão de fatias? Então, eu tenho aqui um f de x nesse ponto aqui, ó. Tá ele aqui. E aqui eu tenho um ΔX. Então, essa área daqui toda não é muito difícil de calcular, porque é a área de um retângulo. Vai ser f de x multiplicado pelo ΔX. Quer dizer que se eu fizer isso com cada um desses retângulos e somar, vou usar a letra sigma, em grego, né, que significa o somatório, e somar cada uma deles, eu vou ter uma ideia de quanto é que fica a área sob esse gráfico. Precisamente, bem, nessas condições não, porque aqui eu tive a perda daqui, aqui eu ganhei um pouco, aqui eu ganhei um pouco, ganhei um pouco, ganhei um pouco, tive uma perda pequenininha aqui, tive mais uma perda aqui. Ou seja, assim como a vida, eu vou ter perdas e ganhos aí, mas eu posso chegar a uma aproximação. Então, como é que eu posso fazer com que isso seja mais preciso? Que tal se eu trabalhasse com retângulos ainda menores?
em fatias mais finas, cada vez mais finas, para eu poder ter uma ideia precisa disso. É isso que faz o tal do cálculo integral. Eu vou pegar esse f de x e multiplicar, tradicionalmente a gente vai chamar de dx, que é esse ΔX aqui, quando esse ΔX tende a zero, aquela ideia que a gente já discutiu na aula de limites. Isso aqui vai me dar a área sob esse gráfico. Tranquilaço? Mas, por enquanto, vamos enxergar por aqui. Bem, e se a gente conseguisse descobrir uma determinada função que me dissesse a área a qualquer instante? Se essa função existisse e ela fosse até esse ponto aqui, x mais ΔX, eu saberia a área desse trecho aqui todo. Tranquilaço? Então, a área de x mais ΔX. Só que se eu só quiser esse pedaço, eu vou ter que descontar essa área daqui à esquerda. Então, eu teria que descontar a área da função a de x. O lance é que tanto isso aqui quanto isso aqui dizem a mesmíssima coisa. Então, que tal a gente igualar tudo? O somatório do x, ΔX, vai ser igual a essa área que a gente viu aqui, ó, que a gente viu nesse pedaço aqui. Bem, que eu vou fazer aqui um artifício, o pessoal que é mais purista em matéria de matemática vai de repente estrilar comigo, mas como esse ΔX aqui é diferente de zero, que tal eu passar ele aqui para baixo dividindo? Então, eu vou ter que o meu f de x, que é a função original, tem a ver com tudo isso aqui que a gente está colocando. Só que esse tipo de manipulação de função é manjada. Eu pedi para vocês assistirem a aula. Isso aqui é a derivada da função a de x, desde que eu trabalhe com um ΔX tendendo a zero, o que tem todo sentido, porque eu falei para vocês aqui que quanto menor a fatia, maior seria a minha precisão. Bem, pessoal, qual conclusão que a gente pode chegar aqui? Que se eu tenho uma função que me diz a área de alguma coisa e derivar ela, eu acho a função original. Ou seja, da mesma forma que você soma algo na hora que você subtrai e faz o contrário, na mesma forma que quando você multiplica algo e você divide e faz o contrário, da mesma forma quando você eleva alguma coisa a uma potência e calcula o logaritmo daquilo, você está fazendo ao contrário. Aqui está a prova, não matematicamente precisa, de que a integral é como que a função inversa da derivada. Ou seja, isso em termos leigos, tá? Porque o que uma faz, a outra desfaz. E as contas com integrais, vocês vão ver mais tarde aí, mas fico aqui essas ideias. Uma integral calcula a área sobre um gráfico, substituindo a fórmula. A outra coisa que a gente tem é que a integral desfaz o que a derivada faz. E para você saber como é que se calcula uma integral, você divide a área em pedaços muito pequenos e soma a guerra toda. Por isso é que a gente usa um símbolo parecido com esse S esticado. Bem, pessoal, não tem como deixar um pouquinho de filosofia aí para vocês pensarem, né? Porque a palavra cálculo vem de pedra. Primeiras pessoas que fizeram contas eram os pastores que viam os carneirinhos passando e colocavam as pedras nos sacos para ter certeza que não perdeu nenhum carneiro. Por isso é que a pessoa fala que tem pedra no rim, tem cálculo no rim.
Então eu deixei 2 pedacinhos de poesia aqui, uma de Carlos Drummond de Andrade, que no caminho havia uma pedra. Só que essa pedra aí, que é cálculo, não é simplesmente para atrapalhar, é para fazer castelos. E um castelo muito especial que Jesus disse a Pedro: tu és pedra, e com isso é que a gente constrói. Bem, pessoal, eu sei que não foi a aula mais fácil do universo, eu não tenho um objetivo claro de que você vá aprender alguma coisa aqui. É só para parar, para pensar, para que quando você vê isso de uma maneira mais formal, não te cause tanto sofrimento. E, caso você não faça desenvolver isso, pelo menos se maravilhar com a beleza que tudo isso aí traz. Então peço para vocês deixarem aquele like, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.